Meus irmãos e irmãs, encarnados e desencarnados, que Jesus possa se afinizar conosco em nossos pensamentos, agora e sempre. São os nossos desejos iniciais. Como eu nunca dei conta de educar minha voz, eu deixo para o especialista controlar o nosso volume. Tá bom? Nós vamos ver, como disse o nosso irmão, um item de nossas leis, das leis da época de Jesus. E nós gostaríamos de lembrar alguns dados de nosso país, para que nós possamos entender qual é esse país que nós vivemos. Nós vamos recordar que nós temos 26 estados e o Distrito Federal. Até o censo de 2022, éramos 315 milhões,3 de brasileiros. Vamos ver depois a importância disso aqui. O número total de nossos irmãos custodiados no Brasil, ou seja, presos, era de 644.794 pessoas. Estes nossos irmãos são os que dormem no presídio. 190.080 em prisão domiciliar. Aqueles que vão lá, dormem e voltam. É um pouquinho de irmãos, não é? Os presos em celas físicas são aqueles, independentemente, que trabalham, que vivem fora durante o dia e que retornam aos presídios à noite para dormir. Saiba quantos processos recebemos no Tribunal Regional de Justiça até 2023. 419 mil processos entrou no Tribunal de Justiça. Então vocês vejam a nossa população de hoje. Por que será tanto preso? 649.794. Por que será isso? Por que será que em 23 nós recebemos 419 processos no Tribunal de Justiça? Porque estavam rezando? Porque estavam praticando bem? Por quê? Então, meus irmãos, veja quanto nós encontramos de irmãos nossos em desequilíbrio. Será que nós estamos equilibrados? Dai a César o que é de César. Daqui a um pouquinho nós vamos ver. Veja bem as colocações. Então, o que é que nós estamos fazendo nessa escola? O que é que estamos fazendo nessa faculdade? Aprendendo. O quê? O que é que nós estamos aprendendo? A amar. Simplesmente amar, indistintamente, para que nós não sejamos amanhã um dos recolhidos. Ou seja, pelo cemitério, que aqui nós estamos falando dos que são vivos. Quantos foram nesse período que já deixaram os corpos? Veja o quanto nós precisamos aprender as leis vividas e exemplificadas por Jesus. Veja quanto nós precisamos aprender. Bom, mas eu não faço nada para prejudicar ninguém. Mas será que eu não tenho ninguém sobre a minha responsabilidade, ou me olhando de perto para ver o que eu estou fazendo para servir de exemplos? Às vezes as nossas palestras são um pouco duras. Às vezes nós mexemos nas feridas. Às vezes dói. Mas é para doer mesmo. É para doer mesmo. É para que nós gravamos em nossas mentes amanhã, quando nós estivermos em atividade em alguns lugares em nossa federação. Porque nós somos gente, nós somos exemplos, nós somos cristãos, nós dizemos,
Será que somos? Jesus não gastou 3 anos para fazer suas pregações, terminar as pregações. Nós gastamos mais de 2000 anos e ainda não compreendemos Jesus. Porque nas horas das nossas atitudes é que nós temos que olhar como é que Jesus viveu. O que foi que Jesus nos exemplificou? Esse tipo de comportamento que nós acabamos de ver aqui no início? Não. Em lugar nenhum nós encontramos Jesus dizendo que Deus praticou o mal ou ensinou o mal. Não. Somente o bem. Somente o bem. Então, veja que é uma coisa assim que parece que, meu Deus, para que isso, né? Mas é necessário que alguém traga para nos mostrar onde é que nós estamos, como estamos vivendo, para em nossas ações lá fora, nós servirmos de exemplos para aqueles que convivem conosco. Muitas das vezes, dentro dos nossos lares nós precisamos, porque é dentro dos lares é que começa o nosso comportamento. São os pais que nos abraçou, são os pais que nos trouxeram aqui, são os pais que contribuíram com esse corpo biológico, trazendo esses espíritos compromissados dos processos reencarnatórios. São os pais. Os pais não geraram o espírito, os pais nos deram de presente esse corpo, que muitas das vezes nós mutilamos o próprio corpo. Então, meus irmãos, como nós precisamos de lutar contra nós mesmos. Nós não temos que consertar o mundo, porque não damos conta de consertarmos nós. Então nós temos que consertar nós. Por isso essa batalha que nós travamos conosco mesmo. Os fariseus se reuniram e, para tentar Jesus, fizeram-lhe esta pergunta: Mestre, sabemos que ensinas o caminho de Deus pela verdade. É verdade, não é isso? É verdade. Diz-nos qual a sua opinião sobre isso. É nos permitido pagar ou deixar de pagar César ao tributo? Olha a colocação que o fariseu colocou a Jesus, tentando Jesus, porque ele pregava a lei de Deus, fazendo uma tentativa contra a lei. E Jesus disse o seguinte: qual a sua opinião sobre isso? Eles perguntaram para Jesus. Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: hipócritas, por que me tentais? Aprendei-me traga-me uma moeda que é justa ser paga ao tributo. E eles trouxeram um denário. E Jesus lhes perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? E eles responderam: de César. E Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Os que estão presos é porque subtraíram esse denário. Os que estão nos presídios, que estão muitas das vezes servindo de exemplo para nós, não é esse comportamento, é a tentativa que os fariseus fizeram a Jesus. Mas nós não podemos cair nessas tentativas. O mineiro, como é desconfiado mesmo, que eu sou um deles que criei lá pelos matos e desconfiado, a gente tem medo até da sombra, que o papai ensinava para a gente: meu filho, cuidado com a sombra. Então nós dizíamos: ao tomar uma decisão, contamos até 10, ou seja, um períodozinho para pensar: eu devo ou não fazer isso? Eu posso ou não? É justo ou não é? Para podermos decidir. É por falta desse cuidado, é por falta desse preparo, é por falta dessa vontade de melhorar, que estão cheios os presídios, que estão cheios os tribunais de processos. Não é porque rezaram, não é porque fizeram bem, não, é porque praticaram o mal.
Jesus não gastou 3 anos pregando. Nós passamos de 2000 anos e não entendemos Jesus. Nós passamos de 2000 anos e não compreendemos ainda Jesus. Então, qual é o nosso dever? Lutar contra as nossas imperfeições, dar a mão àqueles que estão caídos, de mão de verdade, de amor, de carinho, de desejo, de olhar para aqueles que estão caídos e dizer: esse é o meu irmão. Sabem por quê? Porque Jesus nos disse claramente, é bíblico inclusive, somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos perante a Deus. Ninguém irá ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quantos segmentos religiosos nós temos no Brasil hoje? Mais de 2000. Cada um procurando um caminho para Jesus. Precisava? Precisam? Se ele disse que ele é o único caminho. Olha onde é que nós estamos, olha a distância que nós estamos de seguir Jesus. Olha a distância que nós estamos. Precisamos ainda de tantos caminhos para chegar a Jesus, para chegar a Deus? Ele diz que não. Então, temos que lutar realmente, como disse o mineiro, de unha e dente, de unha e dente, lutar para mudar o comportamento, o nosso comportamento, dar as mãos àqueles que nós achamos que deveriam mudar também, mas se nós não formos o espelho, nos dizem muitas das vezes irmãos nossos através do processo mediúnico, usando o médium, e nós tentamos convencer que tem que fazer o bem, e ele disse: não, eu não vou fazer não, você também faz o mal. Nós encontramos isso naqueles que se diz doutrinadores, que Chico Xavier diz que não tem doutrinador. Chico Xavier diz que doutrinador é Jesus, nós somos esclarecedores, mas nós achamos por bem nos postar como doutrinadores, e na realidade não é, não somos, que se nós analisarmos, Chico estava com a razão, quem doutrina é Jesus, nós esclarecemos, e muitas das vezes nós levamos em nossa conversa com os nossos irmãos através do processo mediúnico esta resposta, que já ouvi muito, durante mais de 60 anos que a gente está nessa luta, já ouvi muito, vocês também praticam. Então, meus irmãos, isso está também em Mateus no capítulo 22, do versículo 15 a 22, em Marcos no capítulo 12, versículo de 13 a 17. Então, meus irmãos, esses ensinamentos de Jesus têm que calar mais fundo em cada um de nós, mais fundos, porque todos nós somos responsáveis pelo bom funcionamento de qualquer casa espírita. Esta daqui é uma, ela precisa de nós para mostrar o equilíbrio do Centro Espírita Sebastião Mártir, que somos um dos lutadores quando não existia esse prédio, nós já estávamos aqui. Nós precisamos ser um dos lutadores. Quantos velhinhos, que nós chamamos de velhinhos, estamos falando do corpo biológico, esquecemos que ali às vezes tem espíritos jovens, estão ali conosco, no Lar Maria de Madalena. Veja bem se eles não necessitam de nós, são como filhote de passarinho, esperando os pais colocar no bico o alimento. Aqueles ali dependem de nós. Só biologicamente? Só aplicando remédio? Não. Mostrando amor por eles, que são nossos irmãos, do mesmo jeitinho dos jovens que estão aqui conosco. O cuidado, a responsabilidade é nossa, é nossa. Então todos nós somos responsáveis. Tem uma direção material cuidando disso aqui? Sim, sim, o nosso presidente está presente, nós temos uma direção, mas nós temos uma outra direção? Temos, mas qual é a outra direção?
os amigos espirituais que mantêm o equilíbrio, se nós assim permitirmos que eles acessem em nós. Temos Sebastião Marto com toda a sua equipe, que é imensa, cuidando de nós, esperando a nossa melhora para harmonizar as nossas células do corpo biológicos e dos corpos perispirituais, porque não se cura apenas o corpo biológico. Muitas das vezes as coisas que nos trazem ansiedade não estão no corpo biológico, não estão no corpo biológico, estão no corpo perispiritual. Mas nós esquecemos, nós não sabemos o que é isso. E que corpo é esse? Porque nós não acompanhamos uma faculdade como essa para aprender o que é corpo perispiritual, o que é desencarnar-se e continuar vivos, e que o livro dos Espíritos nos indica que nós podemos reencarnar a partir de horas que desencarnamos há milênios de anos. Mas nós não conhecemos o livro dos Espíritos. Que espíritos somos nós? Quem somos nós? Despreocupamos com religião. Kardec nos deixa cravado no livro dos Espíritos: doutrina espírita é ciência e filosofia, é estudo. O que é que nós podemos fazer? Às vezes nós vamos dormir 3 horas da manhã, mas às vezes não tem como dormir antes, porque precisamos estudar. O nosso tempo de jovem nós trabalhamos, às vezes não dava conta de fazer o trabalho material e também o espiritual, que nós já abarcamos jovens também. Então, meus irmãos, nós temos que decidir para que nós possamos sair daqui a 3 minutos, às vezes, melhor do que quando aqui chegamos. Melhor do que quando aqui chegamos. Nós não podemos, não devemos voltar como nós chegamos aqui, porque nós não viemos aqui passear. Nós viemos aqui melhorar, estudar, praticar, adquirir créditos, pagar os nossos débitos, aqueles que muitas das vezes nós chamamos de kármicos. Por que é kármicos? Porque não pagamos ainda. Então, às vezes machuca, mas me desculpem as minhas colocações. Jesus condena todo juízo material e moral que possa causar a outrem e toda violação de seus ensinamentos. Mas nós não estamos preocupados com isso. Estende-se nossos deveres para com a família, a sociedade, as autoridades e todos os seres de um modo geral. Só os humanos? Não, não. Quantos seres que ainda não estão no nível que nós estamos, estão em corpos ainda retraídos, como disse o nosso irmão Chico Xavier, que necessita do nosso carinho, e muitas das vezes nós exploramos. Nós os exploramos. Quanto nós conhecemos, principalmente Brasília, ou em qualquer outra cidade como Brasília, amarrados, puxados pelos proprietários, amarrados, vão ser levados aonde nós quisermos. Eles não têm liberdade porque estão presos conosco. Também são nossos irmãos. 2 irmãs choravam copiosamente um dia na fila para falar com Chico Xavier. Provavelmente nós estávamos lá em Uberaba naquela época. E elas aproximou dele para cumprimentá-lo. E antes de elas cumprimentá-lo, ele disse: minhas irmãs, não chora não. Por que vocês estão chorando tanto? Aquele cachorrinho de vocês que morreu vai permanecer muito tempo com vocês até ele desligar-se do lar de vocês e ser recolhido pelos amigos espirituais para uma outra dimensão. As mulheres falaram: cara, esse velho está ficando doido. Nós não falou nada com ele, nem cumprimentamos esse homem. E ele está dizendo que nós estamos chorando pelo cachorro, e era pelo cachorro, que era assim, ir lá procurar consolo para o Chico Xavier. Isso, meus irmãos, nós vimos isso de perto. Nós fomos várias vezes. Graças ao nosso pai, nós temos foto da minha esposa beijando a mão do Chico Xavier, porque fomos conhecer a história em Uberaba, fomos conhecer em Pedro Leopoldo, conhecer tudo sobre o Chico Xavier em Pedro Leopoldo. O que nós podemos fazer? Isso é fazer graça? Não, é um dever. Às vezes correndo dia e noite, mas era um dever que nos chamava a atenção.
Como é que nós vamos falar de uma coisa que nunca viu falar daquilo? Onde é que nós vamos buscar as raízes? Não temos. Nós não temos raízes. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me de lábios, mas muito distante em coração, que naquela época chamava coração que sentia. Hoje nós sabemos que não é mais, coração é um órgão só. O sentimento está aqui no psique. Mas veja bem, naquela época Isaías reclamando que nós amávamos dele apenas por amar. Ah, meus irmãos, quantos ensinamentos nós recebemos, viu? O seu coração, porém, está longe de mim, dizia o nosso irmão, nos informando que nós conhecíamos, falávamos de lábios. Coração significava sentimento, muito longe de mim, dizia Isaías. Quantos anos faz isso, né? Isso está em Mateus 15, versículo de 3 a 9. Isso não foi eu que escrevi, não, apenas copiei. Então, meus irmãos, vamos somar as nossas forças. Muitas das vezes nós chamamos de fraquezas, não interessa a colocação que nós vamos fazer, mas vamos caminhar de mãos dadas, psiquicamente, pensando o seguinte: eu tenho que sair daqui melhor, como diz Dalai Lama, ao acordar-se, pisar no chão e dizer para Deus: Pai, hoje eu quero viver feliz. Eu estou determinando para mim, eu quero viver feliz. Porque se eu viver feliz, quem estiver perto de mim vai ficar feliz também. Vai sorrir comigo, porque se eu chorar, eu vou encontrar alguém que vai chorar comigo. Dalai Lama nos dá essa lição. Quantas lições nós temos, inclusive de Jesus. Então, meus irmãos, eu quero agradecer a vocês pela paciência, pela tolerância comigo. Me ajude. É vocês que fazem com que nós estamos aqui. É vocês que fazem com que nós temos que estudar, que nós temos que ver, nós temos que rever até na hora de sairmos para os nossos compromissos. Nós não podemos inventar história porque nós não temos, mas nós temos passados que nós encontramos de outras pessoas que nos deixou como lições para que nós pudéssemos cumprir. Vamos cumprir as lições desses nossos irmãos. É difícil? É, mas nada é impossível. Nada é impossível. Porque eu aprendi, graças a Deus, muitas das vezes aqui nessa tribuna e lá em casa, com a minha esposa. Quando eu às vezes estava meio sem saber o que fazia, de tanta coisa que era necessário ser feito, nós nunca chamamos um outro pelo nome. Meu bem, ela dizia para mim: meu bem, paciência, para tudo Deus dá um jeito, e dá. Esperem todos nós, Deus vai dar um jeito. Boa noite.